amigos do canal Mundo do Flamengo, saudações rubro-negras. Bom, como eu havia prometido na última quinta-feira, hoje eu trago para vocês um resumo, uma análise mais completa, mais calma, mais detalhada sobre a vitória importantíssima do Flamengo sobre o Cusco do Peru na estreia da fase de grupos da Libertadores, gols marcados pelos ídolos Bruno Henrique e Arrascaeta. Bom, nação, então vem comigo, curtir toda a minha referência, deixe seu like, curta, comenta, inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nadinha. Bom, como eu disse, nação, foi uma vitória muito importante, porque nos últimos anos o Flamengo tem feito fases de grupos muito ruins. E a vitória foi marcada por ninguém mais e ninguém menos do que por dois caras que decidem, dois caras que gostam de jogo importante, dois dos maiores campeões da história do Flamengo e que decidam de novo agora na história da Libertadores da altitude. Bruno Henrique e Arrascaeta, são esses dois, eles têm 3 Libertadores e 3 Brasileirão nas costas pelo Flamengo. Estão envelhecendo, mas continuam sendo decisivos e mais uma vez sendo fundamentais para vencer um jogo que pode ser considerado por muitos fácil, mas acima de 3.500 metros de altitude é um jogo muito difícil, claramente. A última Libertadores, nação, apesar do Flamengo ter sido campeão, o Flamengo teve uma fase de grupos complicadíssima, quase perdeu a vaga no último minuto do último jogo contra o Deportivo Táchira, onde o Flamengo estava vencendo por 1-0, o Táchira não podia fazer um gol. Em pleno Maracanã lotado, o Flamengo quase perdeu a vaga no último minuto do último jogo. Então, foi uma vitória importantíssima, com o time jogando muito bem. O time ali, como todo mundo sabe, o Flamengo não se sai bem na altitude. E o Flamengo do Ronaldo Jardim, nação, jogou muito bem, dominou o Cusco desde o primeiro minuto até o minuto final da partida. E aí, uma vitória com a cara do Flamengo, porque Bruno Henrique e Arrascaeta são a cara dessa nova geração flamenguista. Amigos do canal Mundo do Flamengo, como eu disse, foi uma vitória muito importante do Flamengo, porque o Flamengo geralmente não se sai bem na fase de grupos da Libertadores. Aconteceu isso o ano passado, onde o Flamengo fez uma fase de grupos péssima, teve um jogo parecido com esse adversário do Cusco, mas o Flamengo não conseguiu ganhar, e não era nem na altitude. Então, Bruno Henrique e Arrascaeta, nação, são dois dos maiores ídolos do Flamengo. E não à toa, né, porque conquistam títulos e crescem na hora importante, na hora que vale a pena. E a estreia em Libertadores, na altitude, é em uma dessas situações. Bruno Henrique foi um dos melhores em campo. O Arrascaeta, assim que entrou em campo, fez a jogada pro gol, o gol dele. Ele deu a bola pro Luiz Araújo, o Luiz Araújo perdeu. Ele foi lá no rebote 2 vezes e fez o gol. Aí os caras, com a cara do Flamengo, garantiram a vitória na estreia da Libertadores. Então o Flamengo, no mais, assim, no geral, foi um Flamengo que jogou muito bem. Foi um time que se impôs desde o primeiro minuto até o minuto final. E foi um time que mereceu a vitória. Um Flamengo que jogou muito bem. E além disso, além desses dois, tem outros destaques, como o Lucas Paquetá, como o De La Cruz. O Paquetá, nação, ele é um bom jogador, jogou muito bem quinta-feira. Mas é um jogador que mesmo no auge da carreira dele, ele não chega nem aos pés do Arrascaeta. O que o Arrascaeta tá fazendo e fez e vai fazer com a camisa do Flamengo é algo assim inexplicável. É inacreditável. O Paquetá é um jogador mais comum, assim, mais normal e tal, mas não deixa de ser um ótimo jogador também. Então o maior desafio do Flamengo nessa estreia não era o modesto time do Cusco, e sim uma altitude de 3.500 metros. Mas o time conseguiu, no geral, assim, controlar os efeitos e fez um jogo muito bom, fez um jogo ótimo, fez um jogo com a cara do Flamengo. Então o Flamengo não ganhava na altitude desde 2021. É bom a gente ponderar isso, é bom a gente lembrar isso. Quando fez 3-2 na LDU em Quito, que também tem uma altitude muito alta. E esse 2-0 também repete o da largada rumo à conquista da Libertadores de 2022. Aonde o Flamengo venceu o Sport Cristal por 2-0. Mas naquela oportunidade não tinha altitude, e o Flamengo também fez uma campanha impecável, aonde venceu todos os jogos, não perdeu nenhum. Uma campanha histórica com 100% de aproveitamento e venceu o Atlético Paranaense na final por 1-0, gol de Gabigol.
E aí, nação, o Flamengo também ganhou muito bem esse jogo de quinta-feira sob comando do Leonardo Jardim. Uma vitória muito boa. E amanhã, nação, teremos Fla-Flu, 6h30 da noite. O Flamengo, nação, é para ter jogado hoje, 6h30 com o Fluminense. Hoje, sábado. Mas, como chegaram lá do Peru ontem à noite, porque não teve voo lá na cidade do Peru, lá em Cusco, na cidade, o Flamengo teve que ir para outra cidade de van para se deslocar até o aeroporto para poder viajar até o Brasil. Então, nação, domingo, 6h30 da noite. Hoje é sexta, então peço desculpas aqui porque eu me equivoquei. E amanhã é sábado, o jogo vai ser domingo contra o Fluminense no Maracanã. Os ingressos se esgotaram já, então a promessa é que temos o Maracanã cheio. Além disso, o Saul voltou a treinar, Cebolinha voltou a treinar e Alexandre também, que estava com edema, uma lesão muscular na coxa, voltou a treinar. E é muito provável que eles entrem pelo menos alguns minutos nesse jogo contra o Fluminense, que é mais um jogo importante, onde o Flamengo precisa vencer para conquistar os 3 pontos e alcançar o líder. O Flamengo é o 4º na tabela atualmente. Bom, até lá então e abraço, nação rubro-negra.